Paulo Souza faz mistério em quem fica debaixo das traves no jogo contra o Fluminense. Pois é, o clássico carioca acontece, né, no final de semana e a dúvida está: Hugo Souza ou Matheus Cunha? Vou passar a bola primeiro para o Rafa. Quero saber de você, meu parceiro Rafael Smith. Continuar com Hugo Souza, sendo criticado diariamente com falhas corriqueiras, ou dar oportunidade para um jovem goleiro de base? É o momento certo ou é o momento errado? Engraçado, né? Dar oportunidade para um jovem goleiro da base era justamente o que a gente falava para justificar o Hugo Souza. Eu me lembro que teve uma live aqui que a gente até fez com o Bigode, e aí eu lembro que eu estava até destacando, eu achava sinceramente que se o Paulo Souza via margem de evolução no Hugo, num médio prazo, ele poderia sim aproveitar mais o Hugo e deixar o Santos no banco, mesmo correndo o risco de algumas falhas. O Bigode era contra, ele falava assim, não, quem é melhor tem que jogar, se o Santos hoje é o melhor goleiro, o Hugo vai ter que aguardar e tal, mas a verdade é que após essa sequência do Hugo, né, quando ele começou a jogar com mais frequência, as falhas, eu acho que foi entrando num ciclo vicioso de ele comete uma falha, essa falha afeta o jogador psicologicamente em relação à confiança, aí ele falha de novo porque a confiança dele não está alta, ele está inseguro, ele está desconfortável ali, isso faz ele falhar de novo, que faz com que ele fique mais inseguro. Então, o que a gente vê hoje no Hugo é um jogador cujo psicológico impede que ele pratique um jogo com a boa técnica que ele tem, ainda que tenha algumas coisas a serem consertadas. Hoje, o Hugo é um cara, assim, entre aspas, tá? Não estou querendo brincar com a situação, mas ele poderia sair até de atestado. Assim, ele tá precisando sair do foco. Manter o Hugo nesse momento, eu acho que significa punir o jogador, acho que significa expor o jogador e acho que significa trazer um risco exacerbado para o Flamengo, entendeu? Ainda que haja risco em você colocar um goleiro jovem ou um goleiro, você falou, né, ele jogou 2 partidas, né, as 2 com o Matias, né? Eu acho que são as 2 partidas que eu tenho lembrança dele jogando. Eu acho que ainda assim é um... Eu acho que a questão não é nem quem vai entrar. Quem está no grupo tem alguma condição de jogo e deve entrar. Mas eu acho que o Hugo precisa sair. Eu acho que é bom para ele, eu acho que é bom para o Flamengo. Eu acho que alguém pode até entrar e errar, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida para quem está entrando. O Hugo está errando todo jogo. Ou está errando com uma frequência muito grande. O erro do Hugo já virou praticamente uma certeza. E aí não acho que pelo potencial do jogador. Acho que é porque ele tem algumas coisas para evoluir, mas eu acho que o momento psicológico do Hugo é um dos piores momentos psicológicos que eu já vi num atleta, pelo menos assim, do meu ponto de vista. Eu nunca enxerguei de maneira tão visível um jogador estar sem condições de jogo. Tem um caso emblemático que eu me lembro. Fabrício do Internacional. Muralha. Foi um que saiu dando o dedo do meio. Não, eu ia mais lá atrás. Vê se vocês lembram disso. Acho que são quartas ou semifinal de Copa do Mundo. Aquele Paul Gascoigne toma um amarelo e ele praticamente começa a chorar em campo. Aí o Lineker vira para o técnico e faz assim. O Gary Lineker, em inglês. Acho que isso foi na Copa de 90, 80. Bom, o fato é esse. O que eu vejo... Não era, não? Eu não era, tô seguro. Não, eu só tenho na memória 94 pra cá. 90. A minha, mais ou menos, eu lembro o gol do Canidia, serve, 90. Ah, tá tudo bem. É uma lembrança triste, mas serve. Mas aí, como eu ia dizendo, hoje, para mim, tá? Eu que defendi muito aqui o Hugo, para mim, nesse momento, o Hugo deixou de ser uma opção. Para mim, a discussão não é quem vai jogar, é quem não vai jogar. Eu acho que nesse momento é ruim para o Hugo jogar. O Paulo Grilo pode continuar confiando,
ele pode continuar se aperfeiçoando, mas nesse momento ele precisa sair do foco. Nesse momento ele precisa recarregar as baterias e recuperar condições psicológicas de jogo que, para mim, ele perdeu ao longo desse ano, dadas as sucessivas falhas. Então, para mim, tá? Pode ser o Matheus, até se o Diego Alves tiver condição, quiser botar o Diego Alves, apesar da lembrança que a gente tem do jogo dele contra o Rezende, que foi uma tragédia também, mas alguém precisa entrar, porque o Hugo, infelizmente, não decreta o fim da carreira do jogador no Flamengo, não acho que por esse motivo ele tem que sair, acho que a gente pode continuar confiando no potencial dele, mas ele está sem condições de jogo, Arthur. Muito bem, Rafa, concordo demais com o que você falou, 100%. Bigode, vou passar para você agora a mesma pergunta, né? Matheus Cunha ou Hugo Neneca? Chegou o momento de dar uma chance para um outro goleiro demonstrar um futebol e, quem sabe, assim, salvar até o próprio técnico, porque, de acordo com o que o Rafa disse, eu concordo, a partir do momento que o Paulo Souza insiste, né, com a confiança no Hugo, isso pode custar caro para o próprio técnico, por exemplo. Se acontece uma falha contra o Fluminense, ou duas, e aí vem uma derrota, por exemplo, pode custar um cargo. Vale a pena essa aposta ainda, ou já está na hora de trocar, ou já passou dela? É muito bom ter razão, né? Não é, Rafael? É bom, né? Quando o tempo revela o verdadeiro sábios. Tô brincando, tá? Tô brincando. Não, é opinião. Tô zoando. Opinião. Só mandar aqui um recado pro Coisa, que hoje a gente tá tudo na paz, né? Tem um rapaz aqui que tá mandando a mensagem. Você é o tá Edu. Começando a ficar nervoso. Não, tô não. O Edu que tá falando assim, cadê ele? Só, é porque é bom que Edu, tô ligado, tá tô ligado. gravada. Não, Edu, eu te amo, tá, Edu? É live agora. Então botei seu comentário aí. Eu te amo. É live ao vivo. A live ao vivo. É, a live ao vivo, a famosa live ao vivo. Aqui também agradecer aqui minha futura namorada, Jéssica, né? Escreveu de cabeça para baixo. Não sei. Entendi. Mas só que eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Tô feliz aqui de fazer a live com vocês. Hugo Neneca. A única coisa que eu ouço toda hora, né? Toda hora, quando ele falha, a gente tem que dar confiança pro Hugo Neneca. A gente tem que dar confiança pro Hugo Neneca. Irmão, até onde dar a confiança, pensar primeiro no Hugo Neneca, não torna a vida do Flamengo complicada? Até onde essa postura não coloca o jogador à frente do clube? Porque a gente, nesse Flamengo atual, é muito disso. A gente tem muito esse negócio do pensar nos jogadores, pensar nos sentimentos dos jogadores. O jogador vai ficar chateado em detrimento do clube. Lembrar o seguinte, o Flamengo pode ser eliminado de 2 competições altamente rentáveis e tudo mais em 4 jogos. A gente está falando de Libertadores, é o final desse próximo mês, né? A Copa do Brasil também é no próximo mês? Castanha, responda para nós. É uma semana antes da Libertadores e a volta uma semana depois da Libertadores. Então é Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil. Perfeito. E o drama, amigo. E o brasileiro nos finais de semana, né? Isso. Aí, mano, é o que eu tô falando. Vale a pena a gente ficar pensando no Hugo? Não vale a pena chegar... Será que não é melhor chegar e colocar o Hugo de lado e falar, vai treinar? Eu já falei aqui pra vocês qual é a minha crítica em relação ao Hugo, tá? A história de vida do Hugo é incrível. Ah, tá. Valeu, Edu. Edu é muito gente boa. Cara, a minha crítica, a história de vida do Hugo é incrível, né? Envolve lá o pai dele, foi jogador de seleção. A história do Hugo é maneira. Mas só que é o seguinte, galera. O Hugo em 2020... Hugo surge em 2020 como uma grande promessa. Antes disso, ele tinha sido convocado pelo Tite, né? O Tite estava convocando uns goleiros novos e tal. E aí o Hugo Souza ele estreia ou algo desse tipo naquele jogo contra o Palmeiras. Ali, para muitos, estava surgindo um novo Bruno, né, dentro do campo, né? Um novo Júlio César, um novo grande jogador na história do Flamengo, um novo goleiro na história do Flamengo. Não era? Não era, tu? Não era um prodígio. Era. Um prodígio, eu falava que era o novo Dida. O Dida acho que encaixa mais. Mas eu acho até ele mais ágil que o Dida, tá? O Dida acreditava muito na envergadura. Eu acho que a envergadura atrapalha ele. Né? A gente já conversou sobre isso, né? A envergadura atrapalha ele.
Só que é o seguinte, galera, o Hugo em 2020 ele tinha sérios problemas de saída de bola, sair com a bola aérea, tinha sérios problemas com os pés. E aí eu pergunto para você, o Hugo, ele sai do Flamengo, ele sai do time titular, ele passa a viver um período complicado, até pessoal, né, por algumas atitudes dele, e o Hugo tenta dar a volta por cima com treinamento, o Hugo tá treinando, o Hugo na pré-temporada tá treinando. Hoje, o Hugo, 2 anos e meio depois, não, 2020 era metade do ano, 2 anos depois, eu não vejo evolução no Hugo. A única evolução que eu falo, que eu vi, é a maturidade. De falar, eu não vou driblar na frente do atacante. A única coisa que eu vejo é essa maturidade. Então, galera, como é que eu vou acreditar num goleiro que 2 anos ele não consegue evoluir? Ele é um bom goleiro. Um goleiro, se a gente pegar... Goleiro é para defender. O cara vai mandar umas 5 bolas no ângulo e vai catar pelo menos umas 4. Acredito que sim. Mas só que é o seguinte, os defeitos do Hugo, ele não consegue evoluir de jeito nenhum. Chega uma hora que você tem que desistir. Pelo menos a nível de time titular, a nível de competição, você tem que desistir e deixar o goleiro... Cara, eu fiquei um pouco pensativo com hoje, eu vi um negócio do Corinthians. Não era um negócio do Roger Guedes? Que ele falou, eu conversei 1, conversei 2, conversei 3. Agora não são mais palavras. São gestos, são atitudes. Agora não tem que dar confiança pro Hugo. Ah, Hugo, vem aqui, vamos fazer uma rodinha aqui e vamos botar o Hugo no meio e vamos... Não acabou. Agora deixar o Hugo por conta dele mesmo e deixar ele evoluir e mostrar com evolução. Eu fico muito puto, cara. Eu fico muito puto quando eu vejo jogador titular de sequência, com coisa que seja além da qualidade técnica. Eu falo para vocês, eu falo para Everton Ribeiro, eu falo para Bruno Henrique, eu falo para uma porrada de jogador. O Real Madrid foi campeão da Libertadores em 2014. Aí voltou a ser campeão da Libertadores em 16, 17 e 18. Nós estamos em 2022. Vocês já olharam para o banco do Real Madrid? Vocês já olharam para o banco do Real Madrid? O banco do Real Madrid tem Marcelo, Gareth Bale e Isco. Esses jogadores, nos títulos anteriores, o Bale foi dono, ele deu um título para o Real Madrid. O Marcelo é só o lateral que mais títulos tem na história, o jogador que mais títulos tem na história do Real Madrid. E o Isco foi titular de uma dessas conquistas. Só que em 2022, eles não estão performando, eles vão para o banco. No Flamengo, parece que a gente tem um contrato com alguns jogadores por alguma coisa que aconteceu. E os caras têm que jogar, têm que jogar, têm que jogar. E vai passando, não consegue. Então, brother, eu particularmente, eu acho que a gente tem que olhar só atributos técnicos. O Castanha pode até falar melhor aí, porque tem essa questão também a questão psicológica e tudo mais, mas para mim, para ser titular em sequência do Flamengo, para mim tem que olhar atributos técnicos. Hoje o Hugo não tem, como o senhor Everton Ribeiro não tem, mas o Everton Ribeiro até entendo, porque quem é que vai botar no lugar dele? É complicado. O senhor Bruno Henrique não tem hoje, o Lázaro tem mais. Então, se olhar só os atributos técnicos, a gente vai ver que tem muita coisa errada no Flamengo.